Esse é o Lacan mais um, aula número 4, falando sobre signo linguístico e suas propriedades. Bom, pessoal, dando continuidade aqui, que falava na última aula, falava aqui, né, na última aula, eu cheguei no ponto do signo linguístico e falamos sobre o que é o elemento fundamental do sistema da língua, e eu comentei das propriedades, né, que chegaremos no ponto das propriedades no signo linguístico. Então, guarde essa ideia, o signo linguístico é o elemento fundamental do sistema da língua, beleza. Lembrando que outras aulas eu falei da diferença de língua, linguagem e fala, também dê uma olhada lá, se você não estiver por dentro do assunto. Então, chegamos aqui nas propriedades, quatro propriedades. Primeiro aqui, o arbitrário do signo, os dois, né, o B aqui, a imutabilidade do signo, o C, né, o terceiro, a alteração do signo, e o D, a quarta aqui, é a propriedade, o caráter linear do significante. Então, a primeira coisa aqui, essa primeira propriedade, o arbitrário do signo, o que diz? Não existe um elo necessário entre um conceito e a sua montagem acústica, né, a imagem acústica, a sonoridade, entre os outros elementos que compõem essa questão acústica. Então, o que eu posso pensar? Eu posso pensar que em diferentes línguas eu tenho diferentes imagens acústicas, sonoridades para alguma coisa, sendo que tem o mesmo significado. Eu tenho o mesmo significado, mas que é dito de uma forma no Brasil, que é dito de uma forma diferente no México, que é dito de uma forma diferente na Rússia. Então, eu tenho três línguas diferentes, eu tenho três imagens acústicas diferentes, mas eu posso estar falando de uma mesma coisa, posso estar falando de uma palheta, né? Isso aqui para tocar a corda da guitarra do mesmo jeito. Um ponto a se considerar dentro dessa primeira propriedade, que isso não significa que o signo tem um caráter aleatório. Vamos construir esse raciocínio também. Essa questão do arbitrário é relação ao significado, né? Então, se eu for pensar aqui, o exemplo que eu dei do Brasil, do México, da Rússia, eu tenho lá um mesmo significado, um significado comum, mas são formas diferentes da imagem acústica se ligar a isso, né? A sonoridade, a palavra se ligar a isso, ligado ao mesmo significado. Se você pega o Lacan comentando sobre a progressão da linguagem, que a criança começa numa holófrase, ou seja, tudo tem um nome só, né? Ela usa um nome para todas as coisas, em que depois passa para um primeiro binário, em que a criança vai aprender lá que o cachorro faz au au e o gato faz miau, e isso também, né? Se a gente for pensar a forma como a criança, inclusive, nomeia, ela vai pegar a sonoridade que ela escuta do animal. Então, uau, uau, né? Fica au, au, e o miau do gato fica miau. Algumas palavras funcionam assim, né? Você tenta, como se fosse uma onomatopeia, né? Pegar a sonoridade do que o cachorro faz ali, do que o gato faz. Então, nessa progressão, o Lacan até coloca assim, que um grande momento é quando a criança pode dizer assim que o cachorro faz miau e o gato faz au au. É nessa hora que tem essa independência, né? Essa relação aqui, ó, é arbitrária em relação ao significado, seria esse alcance. O Serge Leclerc, ele faz aqui um esqueminha, né, para mostrar, ele faz o seguinte, ó, do lado esquerdo aqui eu tenho um Szinho pequeno, que é o significado, eu tenho significante 1, significante 2, significante 3, significante 4, que diz o significado pode estar associado a qualquer significante. Ao mesmo tempo, né, ou em paralelo, o Lacan vai dizer o seguinte, mas um significante pode estar, né, encontrar associado a qualquer significado. Isso, mais uma vez, para reforçar esse caráter independente dessa relação, voltando para cá, aqui, ó, voltando para cá, é arbitrário em relação ao significado. Então, o signo não tem um caráter aleatório, mas é arbitrário em relação ao significado. Aí fica muito claro aqui, nesse esquema do Leclerc, eu posso ter um significado associado a diversos significantes, qualquer significante, e um significante pode encontrar associado a qualquer significado. Aí chegamos aqui no B, uma segunda propriedade, né, a imutabilidade do signo linguístico, que diz: o significante é livremente escolhido em relação à ideia que ele representa. Aí veja só, uma vez escolhido, esse significante impõe-se à comunidade linguística. Quando ele impõe à comunidade linguística, quando ele é compartilhado e estabilizado ali pelo uso da comunidade linguística,
ele se torna ali imutável. Então, ao acontecer isso, instala esse signo numa tradição no tempo, né? Então, vamos pensar nisso, né? Você tem uma escolha, porque as palavras surgem de escolhas né, dos usos feitos por pessoas. Uma vez escolhido, isso vai se impor uma comunidade linguística, isso vai ganhar força numa comunidade linguística. Nesse momento, então, se torna imutável, só que ao mesmo tempo que é imutável, se marca um registro no tempo, porque aquilo ali, naquela época, tem esse sentido aqui, né, ó, produziu essa significação aqui, e não significa que isso não vá mudar com o tempo. Aí tem um certo paradoxo, porque é imutável no sentido, né, qual o sentido? Uma vez que foi imposto à comunidade linguística e foi absorvido pela comunidade, ele se torna imutável, mas aparece como um registro temporal. Porém, a língua é viva, né? A linguagem é viva, a coisa vai se modificando, isso vai ter contribuições e modificações futuras, que também vai depois ter uma marca no tempo. Aí eu chego numa terceira propriedade do signo linguístico, a alteração do signo. Então veja, no anterior, a imutabilidade do signo. Aí tem a questão de se instalar num tempo. Agora, quando eu chego no C, eu tenho alteração do signo. Então seria meio, mas é imutável, mas tem alteração? Tem uma alteração. A alteração do signo é o resultado da prática social da língua ao longo do tempo. Então, na prática social, nas trocas sociais, nas conversas, você vai ter alterações que vão acontecendo na língua. Por mais que a língua se estabeleça ali é, como, como dizer de uma comunidade, ela não é inalterada, é inalterável, melhor dizendo. Então, recentemente estava escutando o Pasquale falando, ele fala a questão dos dicionários, né? Não é porque uma coisa não está no dicionário que essa coisa não existe. Ele fala assim que o dicionário sempre chega atrasado em relação às palavras que circulam e ao significado das palavras, né? Então, está sempre tentando correr atrás aí de conseguir dar conta das palavras que são trocadas por uma comunidade linguística, né? E diz assim, se é por ser imutável que o signo linguístico pode perdurar, é também por perdurar no tempo que ele pode alterar-se, né? Então, aquele paradoxo da característica B e da C, da propriedade da B e da C, fica claro aqui, né? O B, você tem a imutabilidade, porque isso se impõe a uma comunidade linguística, ela adota isso é absorvido e se torna, então, algo a ser utilizado na língua. Beleza. Ao mesmo tempo, isso marca um tempo, isso marca algo numa linha temporal. Ao mesmo tempo, a prática social, o uso da língua, vai trazendo contribuições, e essas contribuições têm a ver com alteração no tempo, né? Então, aqui, por isso que eu chego, se é por ser imutável, que o signo linguístico pode perdurar e também por perdurar no tempo que ele pode alterar-se. Então, como é algo no tempo, o tempo passa, o tempo acrescenta novas significações, novas articulações, eu tenho essa alteração. Aí veja aqui, ó, esse alterar-se, eu tenho tanto alteração fonética, que se refere ao significante, quanto alteração do conceito, que se refere ao significado. Aí veja aqui embaixo, ó, a alteração do signo é sempre da ordem de um deslocamento da relação entre significado e significante, né, que é essa que vai formar a unidade, né, o signo linguístico. E aí eu chego aqui no caráter linear do significante. Então veja só, a alteração do signo, como nós vimos agora há pouquinho, como nós acabamos de ver, né, tem a ver com a prática da língua no tempo. E aí, né, uma coisa vai aparecer muito no Lacan. Veja que aqui ainda é uma linguística, mas tentando entrar no Lacan e começar a falar cada vez mais de psicanálise. Veja que eu tenho o significante por si só, já é uma sequência fonética que se desdobra no tempo. Até quando você pensa naquela ideia do só depois que está em Freud, que o Lacan resgata, eu preciso esperar o ponto final, né, do sujeito que fala, do paciente, porque é só nesse ponto final que ele vai colocar todos os significantes, e esses significantes, dependendo de como é colocado, em que momento aparece na fala do sujeito, em qual momento, com outras palavras que ele está articulado, que vai ter significações diferentes. Então, ele já vai se desdobrar no tempo, já é uma característica que o Lacan vai utilizar, e isso fica muito claro na prática clínica, que é o ponto que nós vamos chegar daqui a pouquinho, né? Não na aula de hoje, mas em breve, para falar sobre isso.
Extensão temporal do significante é uma propriedade fundamental da língua. Veja só, a língua desdobra-se numa direção orientada no eixo sintagmático, que é o que Lacan chamou de cadeia significante. Aí veja só, a fala é o ato que presentifica este desenrolar temporal do significante. Então, quando eu tinha agora há pouco ali o uso social da língua, acho que é legal voltar naquela aula que eu falei de linguagem, língua e fala, para lembrar que a fala ela vai enriquecendo e trazendo elementos novos, assim, né? Por mais que eu tenha a língua em tese como aquilo que seria o mais elementar, o imutável, o próprio processo de falar, né, e a linguagem que também vai enriquecendo, pode trazer modificações na língua. Então, no caso aqui, voltando, Lacan chamou de cadeia significante, justamente esse desdobramento da língua numa direção desse eixo sintagmático. Então, a fala é o ato que presentifica este desenrolar temporal do significante. E aí vejam, lá no livro do Jodor você vai encontrar que ele traz o Jacobson na história, né, que é o que vai trazer principalmente essa ideia dos eixos paradigmáticos e sintagmático e fala da questão de metáfora, metonímia e a relação com as afasias. E diz assim, ó, Jacobson, a ideia já parte daí. Falar implica efetuar duas séries de operações simultâneas. Quando eu falo, acontece um processo, né, operação de seleção, selecionar, que você tem que escolher um termo entre outros termos. Você tem todos os termos do mundo, mas você escolhe um certo termo. Mas também tem uma relação de combinação. Nessa combinação tem a ver elos de concatenação por relação de contiguidade. Então, você está agrupando, combinando, respeitando uma certa lógica, uma certa lei, certas propriedades. Volto um pouco naquela aula que eu falei sobre os grupos, né, essa estrutura do grupo. Então, eu tenho tanto a questão de uma escolha, eu também tenho uma localização dentro de uma relação de concatenação. Quer dizer, pode ser que tenha concatenação, pode ser que tenha casos que não aconteça concatenação. Ele vai mostrar daqui a pouquinho, a partir do Jacobson, como fica claro o que é a seleção e o que é a combinação. O tempo todo, as duas coisas estão funcionando juntas. Mas quando uma ou outra falha, temos consequências que seriam adoecimentos afásicos, né, as afasias, pensando para esses dois tipos de problemáticas. Então veja aqui, ó, no eixo paradigmático, que tem a ver com selecionar, escolher um termo entre outros. O eixo paradigmático, né, um paradigma, um sistema de língua. E aí eu tenho na combinação desses elos o eixo sintagmático, ligado à fala. E aí, lembrando, a língua mais a fala, eu tenho a linguagem aqui na história. Aí veja só, o Jacobson, ele traz aqui, o Jacobson, eu tenho esse sistema de linguagem, porque ele fala, esse sistema de linguagem, ele é composto de similitude e de contiguidade. Mais uma vez, tem a ver com seleção, eixo paradigmático, quando eu falo de similitude, e tem a ver com combinação, eixo sintagmático, quando eu falo de contiguidade. E aí é interessante, porque o Jacobson, ele tem um trabalho em cima das afasias, tem influência, né, ele vai, apesar de ser da linguística, ele vai se utilizar de Freud e ele vai se aproximar do Lacan, e ele e Lacan eles são próximos por um bom tempo, inclusive ele participa de alguns seminários. E ele fala aqui de dois tipos de afasias, olha que legal que fica, olha que bacana que fica para entender a questão da similitude e da contiguidade. Ele põe assim, ó, dois tipos de afasia. Quando a afasia é dessa ordem de similitude e seleção, ele diz, o afásico dificilmente encontra as palavras. O que ele faz, então? Ele substitui por alguma outra que tenha alguma relação de contiguidade. Ele não consegue lembrar a palavra exatamente, mas ele consegue fazer algum tipo de derivação dessa palavra. É muito curioso. Ele faz a derivação, mas ele não sabe qual é a palavra que é a original que ele queria dizer, né? E aí, ele vai chamar isso de um processo metafórico. Isso aqui já é Lacan, né? O Lacan já chama isso de um processo metafórico, está no Jacobson, né? Mas se eu escutar muito no Lacan, processo metafórico metonímico, metafórico tem tudo a ver com essa ideia, para começar a pensar aqui, desse afásico que não consegue encontrar as palavras, mas consegue trazer alguma outra numa relação de contiguidade. Agora, quando eu penso aqui
Nessa outra fasia, na fasia de contiguidade e combinação, eu vou ter o oposto disso, né? A pessoa, ela sabe a palavra, mas ela não consegue encadear com nada. Então fica uma palavra solta, não consegue nenhum tipo de ligação, que teria a ver com o processo metonímico, de ligar uma coisa a outra, né? Um encadeamento de coisas. Então, em uma eu não consigo encadear, na outra eu não consigo achar a palavra, só consigo achar os substitutos. Então é isso. Então, se você quiser acessar aqui esse rascunho que eu faço, né? Esses esqueminhas, você pode pegar lá no meu Telegram, Saulos Ferreira Psi, ou você pode pegar, e você pode pegar também, seguir aqui os estudos no próprio livro do Joel Dória, que também está disponível em PDF lá no meu canal do Telegram. Então é isso, bons estudos e até a nossa próxima aula.